Olá, seja bem-vindo ao Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal falando com gente que trabalha no dia a dia do esporte. Meu convidado dessa semana, ele tem algumas atividades muito interessantes que a gente vai saber daqui a pouquinho. Gianfranco Trione, tudo bem, Gian? Tranquilo? Tudo legal, graças a Deus, tudo em ordem. Vocês aí, tudo bem? Muito tranquilo. Faz tempo que a gente não se vê, Gian. A gente não se vê desde o casamento do Maurício com a Eunice. Eu imagino que uns Exatamente. 25 anos. Faz tempo, hein? Faz tempo, Éramos verdade. jovens. Ainda somos. No espírito a Ainda gente ainda é somos, jovem. ainda somos. A gente é jovem há muito tempo, isso é o suficiente. E é aquela história, a gente continua teimoso, a gente é menos jovem e mais teimoso, e vamos que É vamos. isso aí. A Você gente fica continua menos palmeirense, não? jovem. Continua palmeirense, né? Antes era melhor não saber que ninguém soubesse, mas Agora agora incomoda. estamos em alta, estamos em alta. Isso é bom demais. O Gianfranco, bom, Gianfranco Trione, ou é cearense ou alemão, tem um pouco de dúvida. É, Você tem nacionalidade dupla, Jean, italiano também, é isso? sim, tenho dupla nacionalidade, fui registrado ao consulado assim que nasci, e desde então tenho uma dupla nacionalidade, passaporte, etc. Tudo em Com ordem. grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu já vi isso no filme do Homem-Aranha e tá tudo certo. É Você é isso formado em mesmo. Educação Física lá em Mogi, turma de 86, junto com Dona Vilma, patroa, senhora, Sim, senhora. Maurício Botter, Mário Basso, toda aquela galera. Exatamente, pessoal É todo louco, hein? ali. Só gente Que dia. boa. Muita gente boa reunida, muita gente que eu trabalhei junto, que eu conheci depois, e tá tudo certo. Isso é muito bacana. Naquela época não eram muitas faculdades, né? É Eram verdade. umas 3 ou 4 em São Paulo e mais Mogi, e era isso aí que. Guarulhos, Refisa, mais nos municípios, né? Aqui em São Paulo, duas ou três, Ozec, na época Ozec, hoje PEC do Unisa, né? ABC, FEC do ABC. cara, aquilo, 5, 6 faculdades. Hoje tem faculdade para tudo que é lado, mas a gente segue firme e forte. É isso Já aí. depois de formado, você acabou entrando para o mundo aí de alguns clubes, trabalhando com tênis no Paineiras, trabalhou em algumas Isso. outras, em outros lugares. Trabalhei no Paineiras com handball, que é o esporte que eu pratiquei, né? Fui atleta de handball há muitos anos, então eu entrei na situação de trabalhar com a modalidade no Paineiras. Juntamente com a modalidade, fui para a educação do movimento, que na época se chamava psicomotricidade, né? Era uma atividade mais voltada para o desenvolvimento motor, circuitos motores, crianças pequenas, né? E, paralelo a isso, eu trabalhava na escolinha de handball e depois criamos até o competitivo, isso sempre no Paineiras. Depois naveguei aí no tênis também, né? Na escolinha de tênis, foi educação do movimento, handball, depois educação do movimento, tênis. Isso foi minha trajetória no Paineiras. No Paineiras, quem que eram os seus parceiros de época aí? O Chuchu, o Santoro, o Reginaldo, Santoro, Wilson Santoro, Reginaldo, Maurício estava entrando, Maurício Mota estava entrando, o Mário João Basso Muriga, chegou a trabalhar lá, né? O Valdomiro chegou, o Serginho Rubens, pessoal fortíssimo, né? Fera, só gente a boa. Mônica da natação. A Mônica do São Paulo, né? Eu peguei a Débora Portaro. A Mônica do São Paulo. Eu peguei a Débora Portaro, que está lá até hoje, inclusive, né? Depois veio a Mirabelle, Marquinhos. Eu já tinha saído, mas aí eu naveguei em outros clubes. Fui para a Hebraica, trabalhei com handebol competitivo na Hebraica. Enfim, trabalhei no Helvétia com futsal. Trabalhei aqui no Clube das Pitangueiras, na Granja Viana. Trabalhei no Círculo Militar, foi onde a gente, talvez o tempo maior que eu fiquei, na Escolinha de Esportes, né, no Centro Integrado de Aprendizagem Desportiva, o CIAD, e ali a gente desenvolveu um trabalho desde a faixa etária menor, desenvolvimento motor, circuitos, até escola de modalidades. Né? Cheguei a ter uma participação pseudo-coordenativa, né? Não tínhamos uma coordenadora que saiu, e aí fui convidado a assumir algumas questões lá. Então eu dava minhas aulas e ao mesmo tempo representava o clube junto aos coordenadores das escolas de esportes dos outros clubes. Você falou da psicomotricidade. Tem muita gente que não liga, às vezes, o nome à pessoa. A psicomotricidade com a criançada pequena ajuda, inclusive, no começo da escrita, né? No domínio da coordenação Sim, motora fina. É uma importância que muita gente não dá esse destaque, né? verdade, até porque você tem que pensar que essa criança vai crescer, então um dia ela vai andar no ônibus, ela vai subir no metrô, vai subir uma escada na escola, vai cortar comida, né, vai se alimentar, então
desde a fina até a grossa, o trabalho da psicomotricidade é importantíssimo, né? Não só para a criança, né? Mas também para o adulto, né? E, enfim, em vários segmentos ela é muito importante, né? O dia a dia. Essa parte que você disse que trabalhou do tênis, você Uhum. chegou a entrar com o pessoal do Le Petit, é isso? No Paineiras, não. No Paineiras era vinculado ao departamento do tênis, né? Então tinha uma metodologia desenvolvida pelo coordenador na época, que acredito que ele esteja até hoje lá, o Otaviano, um excelente profissional, e ele trazia uma mentalidade deles de formação de atletas, né? Então ele levou essa ideia para a escolinha do tênis, e eu trabalhava o lúdico, o recreativo e, ao mesmo tempo, o formativo, baseado nessa linha de trabalho que eles haviam solicitado. E quando é que O você chegou com Lepetinho o pessoal agora é do no Le tênis Petit? clube, né? Perdão? O pessoal do Le Petit, quando é que você entrou achou esse pessoal? O Lepetit foi assim, eu comecei a trabalhar com o Carlos Omac Treinamento, um fera da formação, atletas de alto nível, vários jogadores da equipe dele estudam fora, graças a jogar tênis, enfim. Carlos Omac Treinamento. Há 11 anos atrás o conheci num evento, fui apresentado a ele através de um colega, um grande amigo, colega, e me apresentou para ele, falou, pô, o Jean trabalha nessa linha e tal, ele falou, poxa, estou precisando de uma pessoa lá no Nippon, lá no Nippon Country Club em Arujá, para trabalhar essa linha de trabalho. E me apresentou o método Le Petit ali, e eu entrei com a parte motora que eu já desenvolvia naturalmente em outros clubes, em colégios, enfim, até em atendimentos particulares, e agreguei essa metodologia Le Petit junto a isso no Nippon. Fiquei 5 anos no Nippon, de 2011 a final de 2015. Depois ele me levou para o Tênis Clube Paulista aos sábados. Eu tenho 3 turmas de Le Petit até hoje, estou no Tênis Clube, desde 2016 até agora. Para quem não conhece a metodologia, o Le Petit usa materiais mais adaptados para criança pequena, bola grande e leve, raquete também. Dá um briefing aí, como que O funciona o Le Le Petit. Petit, na verdade, é uma metodologia onde você tem histórias, né? Você tem vários posters, vários desenhos lúdicos, né? Então, por exemplo, tem um macaquinho que está pegando a maçã na árvore. E aí tem um texto que você lê para a criança e ela reproduz esse movimento na atividade do tênis. Raquetinhas pequenas, bolinhas de espuma sem pressão, algumas bolinhas com 25% da pressão, um pouquinho maiores que a bolinha de tênis normal, exatamente para que ela consiga acertar e também, se a bolinha bater na criança, não a machuque, né? Então a redinha é pequena, as bolinhas são nesse sentido, as raquetes são tamanho 17 e 19, não maiores do que essa. E aí a gente desenvolvia essa atividade, mostrava essa figura, esse pôster, né? Uma imagem mais ou menos do tamanho de uma folha de sulfite, plastificada, com desenho, e tinha um texto que você lia para as crianças e depois reproduzia na quadra. E a No garotada tênis gosta de clube, história, né? exato, você contava uma historinha e ela ia reproduzir exatamente fazendo os movimentos do macaquinho pegando a maçã, só que com a raquetinha batendo na bola. E assim ia. No tênis clube, a gente denomina Le Petit, mas ele me deixou muito à vontade para desenvolver da minha maneira. Então eu levei a parte motora, onde eu foco uns 15, 20 minutos, a aula no tênis clube tem 45, então eu foco uns 15, 18 minutos na parte motora, 3, 4 variações de circuito motor, sem bolinha, sem raquete. Depois vamos para a vivência da modalidade, onde aí sim entram as raquetinhas, postura, posição de pé e a batidinha na bola, para a criança já ir se adaptando à modalidade. E no final a gente faz uma brincadeira mais recreativa, mais lúdica, com as turmas menores. Com a turminha um pouquinho maior já dá para entrar com uma simulação de um jogo, mas sem a raquete, só com as bolinhas, né? Lançando a bolinha por cima da rede de um lado para o outro, quem fica com menos bolinha do lado pontua, e assim vai. Mas para ter uma noção de espaço e como ela se localiza nesse espaço, como lançar a bola, essa é a linha que a gente trabalha hoje no tênis clube, né? Ele me deixou muito à vontade, eu apresentei essa ideia,
E ele achou legal e estamos lá há 6 anos fazendo esse trabalho muito legal, sempre aos sábados, lá só aos sábados. Legal. A gente está conversando no Confraria dos Esportes essa semana com o Jean Trioni, professor que tem uma história muito rica aí na área da educação física. A gente vai fazer uma breve pausa, eu volto já já para o próximo bloco. Estamos de volta para o Confraria dos Esportes, segundo bloco, conversando nessa semana com o professor Gianfranco Trioni. Jean, você estava falando de tênis. Depois de um certo tempo, você entrou num meio que é exatamente o que eu tenho muita curiosidade de saber, que foi um trabalho com o pessoal autista. Como que surgiu isso na sua carreira e você abraçou e depois foi aprender? Sim, sim. Na verdade, começou lá no Paineiras, né? Quando eu estava na educação do movimento, eu atendia crianças de 3, 4, 5 anos, nesse formato de circuito, né? De estações ou circuitos repetitivos. E um belo dia apareceu um senhor vestido de branco ali, assistindo a atividade, me chamou e falou: gostaria de conversar a respeito das suas aulas. Eu me aproximei e ele falou: olha, eu sou o Dr. Erasmo Casella, neuropediatra do Instituto da Criança do HC. Você está atendendo meu filho, aqui na sua atividade, meu filho frequenta, Caio Borba Casella, hoje psiquiatra, veja só, seguiu a linha do pai. E ele falou assim: eu gostaria muito de conversar com você a respeito do seu trabalho. Marcamos uma entrevista no consultório dele, à época na Oscar Freire, e ali ele me apresentou o universo de TDA, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele falou: sou pediatra, neuropediatra, tenho inúmeras crianças que necessitam de um trabalho motor que você está desenvolvendo no clube, onde meu filho atua, né, com você, participa das aulas. Gostaria de trabalhar com isso particularmente, tem muitas crianças para te indicar, e há 26 anos aconteceu esse momento, né? Comecei a atender crianças que ele me indicava nos meus dias livres, nos sábados, e aí fui estudar, obviamente, fui entender melhor o que era um transtorno de déficit de atenção, o que era uma hiperatividade, e depois, durante esse percurso, entraram algumas crianças autistas, e aí também tive que entender o que era um autismo, como atuar com eles, né, quais as características, enfim. Tivemos uma lacuna aí de um período, porque eu morei fora um ano, voltei, e aí fui mais para o handball, trabalhei no âmbito escolar há muitos anos também, e de 7, 8 anos para cá, de 10 anos para cá, aliás, eu retomei o contato com o Dr. Erasmo e venho atuando com essas crianças. Trabalhei 6 anos na AMA, a Associação dos Amigos do Autista, ali no Cambuci, exatamente apresentando essa ideia de trabalho. Eles tinham um trabalho focado na parte motora, mas não tinham agregado as modalidades esportivas, né? Então eu levei essa ideia, fui apresentado por um amigo que conhecia o pessoal lá, gostaram da proposta e fiquei 6 anos lá. Saí agora em junho, fiquei de 2015 a 2021. E ali, sim, teve um contato muito grande com o autismo, um aprendizado fantástico, não só de toda a vivência que eu tive lá, mas da literatura que eu tive acesso, dos profissionais que me ajudaram a entender, né, as questões do autismo, para que eu pudesse desenvolver cada vez melhor a ideia do trabalho. E aí comecei a atender particularmente também autistas, né? Eu vinha numa linha de TDA, TDAH, exatamente indicado pelo Dr. Erasmo, e de uns anos para cá ele também começou a me indicar crianças com TEA. E hoje eu tenho alguns alunos com TEA particulares, já tive criança, já tive adolescente, já tive adultos com 20 e poucos anos. Na instituição, né, quando eu fiquei lá, eu tive contato desde crianças pequenas até adultos com 30, 35 anos, sempre nessa linha de desenvolvimento motor e modalidades esportivas. Quando é indicação do Dr. Erasmo, a ideia é entender com a família o que eles estão em busca, apresentar uma ideia de trabalho, levando material. Eu levo todo um kit de material meu, levo todo o material para atender particularmente, né, a domicílio, e proponho algumas atividades, né, e geralmente é o que a família busca, né, porque, como a gente falou lá atrás, a motricidade, em geral, ela é usada desde a fase infantil até a fase adulta, né. Imagine que alguns adultos que podem ter sofrido algumas
questões de saúde, um AVC, enfim, um pós-traumático de acidente, né? Precisa retomar a motricidade, né? Então, desde a criança até um adulto, você tem o foco de trabalhar a motricidade. No caso do autismo, dependendo do grau do autismo, né? O autismo é dividido em 3 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, são 3 níveis de grau de autismo e dentre eles existem algumas características, algumas que você necessita de um apoio parcial, um apoio total, alguns não verbalizam, não falam, né? Então você tem que estar ali entendendo mais ou menos o que está se passando. Você tem alunos nesse grau mais graves, não? Eu atendi lá na instituição alunos desse grau. Porque eu tenho alguns alunos no colégio, é muito difícil. Você tenta entrar no mundo deles e parece que a coisa não vai. Eu não sei se pelo pouco contato, como você fica 1 para 1, talvez seja mais tranquilo. Sim, de fato, até porque quando você vai fazer um atendimento 1 para 1, existe um histórico, né? Então, o doutor Erasmo, no caso, passa um histórico para a família, do diagnóstico, da avaliação. A família, quando entra em contato, fala, ó, eu tenho um nível 2, eu tenho um nível 1, ele é verbal, ele não é verbal, ele se agride, ele não se agride, ele precisa de apoio, ele não precisa. Aí eu vou entender, quando eu for no atendimento, eu vou entender o quanto essa criança, esse assistido, chamamos assim, esse aluno, vai me dar de retorno, para eu poder entender o que eu vou propor para ele. Mas as características dele, é importante eu saber. Além de eu ter contato com a família, eu tenho contato com uma equipe multidisciplinar. Eu falo com o pedagogo, eu falo com o TO, eu falo com o fisioterapeuta, eu falo com o fonoaudiólogo, falo com psicólogos. Eu atendo hoje, atualmente, um menino de 7 anos, 6 para 7 anos. Ele tem uma atendente terapêutica que acompanha na escola. Quando ele termina o período escolar, entra um segundo atendente terapêutico para as demais terapias. Se ele vai na fono, tem um AT que acompanha na fono. Hoje, na minha aula, hoje eu atendi esse menino por acaso, eu tenho uma psicóloga, que é a AT dele, no período que eu estou com ele, entendeu? Então, ele verbaliza pouco, tem alguns estereótipos, né, como fazer que é uma característica, balançar as mãos, e ele tem uma situação do volume, né? Os autistas são sensíveis ao volume, e ele usa um abafador, né? Então, você imagina que situação, uma criança de 6 para 7 anos usando um abafador, porque vai no shopping, tem barulho, tem que usar o abafador, senão incomoda, na escola, na minha aula. Hoje, por acaso, aconteceu uma situação interessante. Eu fui para a quadra, estavam lavando a quadra com aquelas máquinas, né, de alta pressão. Impossível dar aula para ele nessa situação. Tinha um espaço seco, mas eu optei em ficar fora, porque com certeza, e mesmo com o abafador, ele se sentiria incomodado. Isso se você quebra a rotina, eles estranham também, né, Jean? Exato. Se você quebra a rotina, eles podem ficar desconfortáveis, né? Desregulagem, né? Como a gente chama, eles podem desregular e aí estereotipar, agredir, enfim, se negar a fazer alguma coisa, né? Então você tem que entender um pouco de cada indivíduo, né? Por isso que é o transtorno do espectro do autismo. Ele é um espectro, então, assim, embora tenham algumas características comuns, né, como as estereotipias, balançar a mão, balançar a cabeça, pôr a mão no ouvido, balançar o corpo, verbalizar gritar, né? Essas são muito comuns em vários, né, que tem o TEA, mas cada um, né? Por isso que é um espectro, né? Então, por exemplo, eu atendo um menino de 9 anos que o hiperfoco dele, ele verbaliza, fala inglês perfeito, imagina, com 9 anos. O hiperfoco dele é Minecraft. Então, eu vou dar aula para ele. Ô, Jean, você sabe o Minecraft? Ele passa a aula falando sobre o Minecraft. Se eu interrompo, ou se eu falo, olha, você não está focado no que eu estou fazendo, no que você está fazendo, vamos parar um pouquinho de falar no Minecraft, ele fica incomodado, entendeu? E eu percebi isso, então a gente vai contornando essa situação, né? A gente tem que se adaptar ao seu indivíduo, então, não tem muito jeito de fazer diferente. Sim, nós estamos conversando no Confraria dos Esportes essa semana com o Gianfranco Tironi, está contando bastante coisa para a gente, principalmente aí do espectro autista, será que eu sou também? Espectro autista, é difícil falar. A gente vai fazer uma breve pausa, eu volto já para o bloco final. Fica aí que eu estou voltando.
Estamos de volta para o terceiro bloco do Confraria dos Esportes essa semana. Estou conversando com o professor Gianfranco Trioni. Jean, você me falava do espectro autista, que as crianças têm um padrão muito próprio, né? Você trabalha com o pessoal Down também? Já trabalhei com o pessoal Down num projeto que nós criamos no Círculo Militar. Eu fiquei muitos anos no Círculo Militar, na Escolinha de Esportes, e nós criamos um projeto em parceria com o Instituto, que atende desde paralisia cerebral, cadeirantes, Down, autistas. E nesse momento eu tive um contato muito grande com o Down, muito interessante também, é um trabalho belíssimo, né? Alguns não verbalizavam também, tive contato com o Down que não falava, e tive contato com o Down inteligentíssimos, né? É muito comum, tanto no autismo como no Down, mais no autismo até, você ter não uma superdotação, mas uma inteligência acima da média, né? Muitas vezes é para um assunto só, né? Eles são muito bons num determinado assunto e aí você não ganha deles naquilo de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E esse, por exemplo, esse menino que eu atendo hoje, né, de quarta-feira, ele tem esse hiperfoco do Minecraft, ele te fala absolutamente tudo do Minecraft, sabe? Tudo do Minecraft. Se eu pergunto alguma coisa, ele fala, não, mas isso não existe. Essa sua pergunta aí não faz sentido. 8 anos. Sua pergunta aí não faz sentido. Chupa essa manga, filho. Não é fácil, não. É bem por aí mesmo. Então, assim, eu atendo atualmente também um aluno cadeirante. Ele é cadeirante porque nasceu com uma situação ali de não ter equilíbrio e força nas pernas. Desde que nasceu ele é cadeirante. Tem 13 anos hoje e a gente faz um trabalho também igual, circuito motor, basquetebol, tênis com a raquetinha adaptada, voleibol. Ele gosta, o pai foi goleiro profissional no Rio Grande do Sul, e ele fala, eu sou goleiro, a minha família é toda de goleiro, então eu vou pro gol, tu chuta a bola lá que eu vou defender. E ele defende mesmo, né? Lógico que a gente facilita, claro, né? Mas até porque é importante para ele se sentir seguro, né? Ele fala, ele conseguir realizar, né? Isso em todos os aspectos, né? No Down, no cadeirante, no autista, né? Entender o que ele é capaz de me dar para que eu possa oferecer para ele uma atividade compatível com o que ele consiga realizar, e aí sim aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, né? Porque ele tem que ter a segurança de que ele conseguiu fazer, se sentir firme e entender que ele realizou, para daí a gente aumentar um pouquinho a dificuldade da atividade e oferecer para ele essas vivências, né? Se for necessário apoio parcial físico, apoio total. Alguns você simplesmente orienta, mostra, né? Eu trabalho numa linha, na instituição, por exemplo, todos verbalizavam, né? O grupo que eu atendia, fundamentalmente os alunos que nós atendíamos, que eu atendi nesse projeto desenvolvimento motor e modalidades esportivas, eles todos verbalizavam. Mas nós tínhamos algumas características, né? Alguns alunos que repetiam a tua fala, que é a ecolalia, né? Você fala bom dia, tudo bem? Ele fala bom dia, tudo bem. Ele repete o que você fala, mas é verbal. Então, assim, tínhamos um menino lá que tinha, além do autismo, ele tinha um pouquinho de PC, paralisia cerebral. Então, o corpo era trêmulo e tinha uma dificuldade motora, obviamente, maior do que os outros. Então, quando propunhamos os circuitos motores, com várias estações, em geral, a gente fazia por tempo de repetição, 3 a 4 minutos. Mas percebemos que, nesse caso, desse aluno, os 3 ou 4 minutos eram muito incômodos. Então, nós mudamos o foco para ele. Ele fazia por número de repetições. Enquanto, durante os 3, 4 minutos, os alunos que não, que conseguiam desenvolver 6, 7, 8 vezes aquela estação, ele conseguiria desenvolver 3 vezes. Então, o que nós fizemos com ele? Por número de repetições, não por tempo. Qual o ganho que ele teve nisso? Primeiro, não incomodava, ele conseguia realizar. Então, poxa, legal, consegui realizar. Se sentiu bem, se sentiu confortável e seguro. O tempo que ele demorava, em geral, era um pouco menor do que o tempo da repetição da estação. Então, ele tinha tempo de, além de descansar, observar qual seria a próxima estação que ele ia fazer. Então, ele fazia uma sob a orientação. O meu trabalho era assim, eu preparava o circuito, orientava verbalmente,
eu demonstrava, eles faziam uma chamada degustação, e aí partíamos para o tempo de repetição. No caso dele, ele fazia por número de repetições. Então, ele terminava antes dos 3, 4 minutos e sentava para descansar, mas ao mesmo tempo estava ali observando qual seria a próxima estação que ele ia fazer. Então, ele já absorvia um pouco do movimento que ele tinha que realizar, o que facilitava não só para ele, como para nós. Porque se fosse necessário o apoio, nós íamos lá e daríamos o apoio. No caso da instituição, eu trabalhava, eu da educação física, uma psicóloga e 2 estagiárias, geralmente da área da psicologia, que davam esse suporte, seja emocional, seja motivacional, seja também na parte de realização dos exercícios. Né? Me fala um negócio, Jean. Você, na outra Legal. semana, a gente tinha meio que tentado marcar esse encontro nosso e acabou não dando certo, porque você foi fazer uma palestra no Mackenzie, é isso? Como está esse mundo Exato. das palestras? Quem que é o público? São os estudantes de educação física ou é geral? Então, na verdade, assim, professor Roné, né, doutor, mestre, professor Roné do Mackenzie, foi meu colega de Mackenzie, fomos alunos do pai dele, na época do ginasial, né, imagina, hoje se fala em Fundo 1, Fundo 2, ensino médio, mas nós fomos alunos do pai dele, professor José Paiano, que era treinador de voleibol, trabalhava no Mackenzie, era nosso professor de educação física, através do Roné, filho dele, curtiu minhas páginas no Instagram, né, minha página no Instagram, no Facebook. Um belo dia, a gente teve muito contato na época dos clubes, porque o Mackenzie sediava o encontro dos profissionais de educação física dos clubes de escola de esportes. Né? Então, eu tive muito contato com ele anos atrás. De uns 2 anos para cá, ele me convidou para conversarmos, e esse ano a gente colocou em prática. Eu fiz uma palestra, Desenvolvimento Motor e Modalidades Esportivas, na FAM, para alunos da Faculdade de Educação Física, para o curso de Educação Física. Fizemos isso em maio, foi muito legal, teve uma repercussão muito boa. E aí ele me convidou para falar sobre o mesmo assunto. Nós mudamos um pouco o foco, porque era para alunos do Mackenzie, da pedagogia e do curso de psicologia. Então veja que a nossa área da educação física, ela, no caso do TEA, do autismo, né, ela pode ser, você pode desenvolver uma palestra para alunos de diversas faculdades, né, de diversos segmentos, de diversos cursos. Na FAM foi especificamente para os alunos de educação física. Era o interesse da faculdade, ele como um dos coordenadores do curso, me convidou e foi fantástico. Gostou tanto que ele falou, vamos para o Mackenzie, para pedagogia e para psicologia, precisamos mudar um pouco o formato. Mudamos um pouco o formato e estive lá agora, em setembro, 60 alunos assistindo a palestra, quase 2 horas e meia, com uma atividade prática mais demonstrativa. Né? Na FAM eu coloquei uma atividade prática para que os alunos vivenciassem, entendessem na prática o que era. Né? Já no Mackenzie foi um pouquinho diferente, eu só mostrei como funcionava. E alguns vídeos que eu levei também no Mackenzie, desse meu aluno que a família permite, né? Nem toda a família, isso é bom, é bom deixar claro, nem toda a família permite divulgação nas redes sociais, uma questão de segurança, né? Enfim, não gostam muito, não permitem, mas essa família permite, e eu usei os vídeos desse aluno no Mackenzie. Foi muito legal. Agora, estamos conversando agora com a nossa colega Adriana Zopello, do Colégio da Polícia Militar, ali na Avenida Cruzeiro do Sul, né? O famoso prédio redondo azul, né, para quem conhece ali, né? Ela trabalha na coordenação pedagógica, e foi minha colega no Paineiras, foi minha colega do ciclo militar, porque ela também é da educação física, né? E estamos conversando para fazer uma palestra lá, não só para o corpo docente do colégio, mas também para os pais, porque eles estão tendo uma procura, há muitos alunos que têm algumas características de hiperatividade, de déficit de atenção, de autismo, estão estudando lá. Então, estamos vendo a possibilidade de fazer até 2, né? Se não for possível uma só, mas talvez até 2. Isso estamos conversando, porque eles têm um calendário super apertado, uma série de compromissos. Eu estou sempre à disposição, então estou aguardando para ver. E acho que a partir do ano que vem, de acordo com
com a maneira como foi colocada essas duas primeiras palestras, foram muito interessantes, a repercussão interessante. Talvez a gente comece a divulgar em outros colégios, em outros clubes, em algumas universidades, se houver interesse, eu faria com muito prazer, sem dúvida alguma. É muito legal. Gianfranco, o assunto vai longe, nosso tempo, infelizmente, vai longe. É curto. Queria agradecer demais sua participação. Eu tinha mais umas coisinhas para perguntar, mas a gente guarda para um novo encontro. Obrigado demais por tudo que você falou para a gente aí, deu uma esclarecida nesse assunto, que é muito legal. E hoje em dia, cada vez mais a gente vai encontrar nas escolas o espectro autista principalmente, né? Eu que agradeço, Ali. Olha, estou sempre à disposição. Acho que hoje em dia, né, dos tempos para cá, as famílias vêm procurando mais terapias, né? Vem buscando mais literatura. Hoje, com a internet, né, de anos para cá, com a internet, você tem acesso a muita coisa que nós, na nossa época da faculdade, né, não tínhamos acesso, né? Tínhamos que buscar livros, buscar médicos, buscar outros profissionais para nos ajudar. Hoje você tem um acesso maior. Então, está em alta por conta disso também, né? A família em busca de melhorias para o seu filho, para o seu dia a dia em geral. E eu estou aí, sempre à disposição, agradeço demais a oportunidade, é sempre legal poder divulgar o trabalho e passar um pouco da experiência nossa. Muito obrigado mesmo. Legal, conversamos então no Confraria dos Esportes dessa semana com Gianfranco Tironi. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima semana.